Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau, assim como muitos ficarão pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de vós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tampávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor,
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele encontrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar,
porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, ele lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrompe? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai o vós mesmos de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Que quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha aí, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo uma coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos lhe disse: Eis o homem. Os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si:
Não vamos dividir a túnica? Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançarão sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-la à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus o costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, fazendo memória da paixão de Jesus, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre este momento em que Jesus se entrega tudo nas mãos do Pai. Todos nós precisamos, com Jesus, entregar a nossa vida nas mãos do Pai. Escutamos este longo trecho do Evangelho narrando todo este processo que levou Jesus à crucificação. Esta Sexta-feira Santa, nela nós somos chamados a caminhar com Jesus, sempre a partir dessa palavra de Deus, e procurar de configurar-se a Ele. Configurar-se a Ele e estar com Ele até o fim, até a cruz.
quando Jesus se entrega na cruz, Ele abraça a nossa morte, a nossa vida, para salvar, para redimir, para transformar, para fazer com que aquilo que era sinal de morte e fim seja verdadeiramente modificado, se torne vida. Jesus foi condenado e nós precisamos também, pensando a nossa vida, a nossa caminhada, imaginar e refletir, à luz da palavra que nós escutamos, sobre tudo que nos leva também à cruz, o que levou Jesus à cruz e o que nos leva à cruz. Jesus diz a Pilatos que veio dar testemunho da verdade. E foi para isso que ele veio e foi isso que ele fez. E foi o fato de dar testemunho da verdade em meio ao mundo repleto de mentiras que levou Jesus à cruz. A luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. A verdade te revela, mas o mundo prefere ainda viver na mentira. A justiça nasce, porém o mundo prefere a injustiça ainda. Tudo isso, essas verdades que Jesus vem revelar, são verdades incômodas ao mundo. E por isso, muitos, incomodados com essa presença de Cristo, com o reino de Deus, que é diferente do reino do mundo, e como demoraram a entender que o reino dele não era deste mundo, se fosse, nada daquilo estaria acontecendo. Então, que guardemos também no nosso coração essas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, nada disso estaria acontecendo. Então pensem também, olhando para a própria vida, olhando para os acontecimentos também da vida, para tanto sofrimento, também tanta dor que muitas vezes aflige o coração de tantos irmãos e irmãs. Lembremos-nos das palavras de Jesus diante daquele que sofre, porque o sofrimento nos faz muitas vezes questionar até o amor de Deus. Muitas vezes até atribuímos, isso é absurdo, coisas ruins a uma ação de Deus. Jesus vem nos revelar a verdade. E a verdade que Ele nos revela é uma só. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é misericordioso. E a missão é salvar a todos. Ele não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. São verdades da nossa fé. Então, quando nós olhamos para o sofrimento, para a dor, para as injustiças, não podemos, digo mais uma vez, e tem cristãos, pregadores até, que caminham por aí, a afirmar que foi Deus. Foi Deus quem enviou, foi Deus que mandou, é castigo de Deus. Jesus hoje responde a Pilatos, e esta é verdade para nós. A palavra dele é vida, nos salva, nos liberta. Jesus diz a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, nada disso estaria acontecendo.
Portanto, agora nós podemos dizer a todas as pessoas que sofrem, a todas as pessoas que são injustiçadas, a todas as pessoas que são perseguidas e contra elas se levantam tantas mentiras, para todos os que sofrem, o reino de Deus não é deste mundo. Se o reino de Deus já tivesse sido plenamente instaurado, Jesus inaugura o reino e nós caminhamos para a plenitude. O reino já está entre nós. Porém, enquanto existir ainda injustiça, dor, sofrimento, morte, não será ainda consumado todo o tempo em que a igreja deve assumir a sua missão, que é de continuar anunciando, continuar chamando a conversão, continuar pregando e testemunhando Jesus Cristo, para que todos se convertam e, convertendo-se de coração, ali sim o reino de Deus acontece plenamente. E aí estaremos verdadeiramente, por assim dizer, no paraíso. Não haverá mais sofrimento, dor, injustiça. Porém, enquanto peregrinos neste mundo, repleto de coisas passageiras, nós temos que nos lembrar de que a nossa caminhada é rumo ao céu. E de que todo o sofrimento, toda dor, toda injustiça, tudo isso acontece não pela vontade de Deus, mas pela vontade de um mundo que continua rejeitando a Deus, que continua negando a Deus, que continua fechando o coração à vontade de Deus. Porque, como diz Jesus, se o meu reino fosse deste mundo, nada disso estaria justo, iria perecer. Nenhuma mentira iria ser colocada. Seria a verdade, seria a justiça, o amor. Então pensemos nisso hoje e nessa nossa caminhada de fé. As palavras de Jesus a Pilatos, diante daquilo que estava acontecendo, diante daquele julgamento injusto, diante de um Pilatos covarde. Esta passagem do Evangelho que nós escutamos é tão rica. E vamos continuar este dia, o sábado santo, em silêncio até a grande vigília, guardando no nosso coração essas palavras. E este Jesus que está no sepulcro, que é colocado lá. E durante este tempo vamos meditar no nosso coração tudo que levou Jesus à cruz. A traição. E lembrar que Jesus é crucificado pelos nossos pecados. E os nossos pecados, eles se dão por ação, como é o caso de Judas, que entrega Jesus, que trai Jesus, que age contra Jesus, mas se dá também através do medo, da covardia, da omissão de Pilatos. Um Pilatos que, ao interrogar Jesus, ele mesmo chega a essa conclusão: eu não vejo mal algum, crime algum, erro algum neste homem. Pilatos estava convencido de que Jesus era inocente. Tenho certeza que nós estamos convencidos de que Jesus era inocente. Porém, não por isto
estamos livres de, em algum momento, colaborar para que Jesus seja crucificado, contribuir para essa injustiça, tomar parte nesta maldade, ação e, na grande maioria das vezes, a omissão. Lavamos as mãos, temos medo de tomar partido diante daquele que sofre, medo de assumir a defesa dos injustiçados, medo de dizer a verdade. Pilatos condenou Jesus à cruz porque teve medo. Ele sabia o que era certo, mas não agiu, porque foi covarde. Que o Senhor também nos ajude neste tempo a nunca trair Jesus como Judas, com as nossas ações, mas que tenhamos presente de que também condenamos Jesus e traímos Jesus quando não damos testemunho da verdade, como Ele nos ensina. Quando não defendemos o oprimido, quando não levantamos o caído, não fazemos enxergar o cego, nem ter voz aquele que não fala. Não podemos ser omissos, não podemos lavar as nossas mãos. Então que o Senhor nos ajude a não continuar gritando crucifica-o, nem com as nossas ações, nem com as nossas omissões. Que o nosso sim seja sim. Que nós possamos, também contemplando esta narração da paixão do Senhor, lembrar aqueles que foram fiéis. Lembrando que sempre é tempo, e o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Está ali também a imagem de Pedro, negando Jesus. Mas Deus sabe o quanto Pedro sofreu e se arrependeu. E depois abraçou o martírio, derramando também o seu sangue.